Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80 e o que você vai ver no vídeo de hoje? Respostas de sábado número 302. Então, para você que não conhece, essa é uma sequência que eu faço aqui no canal, chamada Respostas de Sábado, vai ao ar todo sábado, como o nome já diz, onde eu respondo perguntas, críticas, sugestões, comentários do pessoal que acompanha esse canal. Claro, sobre áudio, vintage ou vintage, como vocês quiserem, tá? Então é mais ou menos isso que você vai ver no vídeo hoje. Vou ler aqui as perguntas, vou responder as perguntas e é basicamente isso. Tem interesse? Continue assistindo o vídeo aí até o final. Vou explicar um pouco aqui sobre o canal também. Então lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, respondendo perguntas como eu estou fazendo aqui. Que mais? Lives analisando o mercado do som vintage ou vintage. Que mais? Comparativos, conheça. Que mais? Histórias, tudo, dicas, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. E é basicamente assim que funciona, tá? Então vamos lá. Primeiro recado, você não vai escutar nenhum equipamento funcionando aqui, só vai escutar eu falando. Você está com o plano de fundo aqui novamente com o Sansui 9090DB. Na verdade eu já utilizei ele alguns dias atrás com o plano de fundo, só que mais aqui com foco, né, com zoom aqui nos views. Agora ele está mais amplo, eu consegui fazer uma boa limpeza nele, dei uma geral. A única coisa que eu não consegui fazer ainda é melhorar aqui a iluminação do ponteiro. Na verdade toda essa iluminação poderia ser melhorada, porque ela chega aqui uma tensão muito baixa, poderia aumentar, trocar a lâmpada e tudo mais. Mas eu confesso que eu gosto mais assim dele, mais sem queimar muito os olhos, né? Quando o pessoal põe LED aqui, isso aqui fica tudo borrado. Assim ele fica mais, eu acho que ele fica mais bonito. Só o ponteiro mesmo aqui, ó, que você tá vendo do FM, que ele tá aceso. Tem coisa que tá chegando energia, mas tem alguma coisa errada aqui, porque chega a 6 volts aqui nas lâmpadas e aqui nele tá chegando 1 ponto alguma coisa e não tá iluminando direito. O que pode ser, César? Pode ser que a chave, né, quando eu mudo aqui por FM, aí que ele acende o ponteiro. Então pode estar em curto alguma coisa e ele continua mandando energia. E a chave não está mais realimentando ali para chegar nos 6, né? Então digamos aqui, quando eu mudo para FM, acendeu o FM aqui, ele teria que mandar 6 para cá para a lâmpada acender. Você entendeu? Quando eu desligo do FM, apaga a lâmpada. E ela está acesa direto, mas bem fraquinha. Então pode ser alguma coisa na chave, pode ser algum lugar aqui. Mas isso aí não sei se eu vou conseguir resolver. Eu vou colocar esse equipamento à venda em breve, tá? Então é isso que você vai ficar de plano de fundo aí hoje aqui no vídeo. E deixa eu ver aqui se eu acho. Nós estamos no 302. Tô meio fazendo... outra coisa. Tô fazendo esse vídeo aqui na quinta-feira à noite, tá? Tá bem escurão mesmo aqui. Olha aí como ele é bonito, né? Ele é bonito assim, sem... tá muito queimando as vistas, digamos assim. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Tô fazendo esse vídeo na quinta-feira à noite, então se você fez uma pergunta na sexta ou no sábado de manhã, eu não vou conseguir responder, tá? Então vamos lá, vamos direto ao assunto. O vídeo passado, o 301, acabou sendo interrompido interruptamente. Na verdade, foi interrompido ali por causa das baterias que acabaram. E assim, pelo menos eu ponho um freio, né? Que eu tava filosofando lá no final sobre política, né? Se você não assistiu o último vídeo. E aí, ainda bem que acaba a bateria, que daí eu corto. Senão eu fico falando aqui até amanhã. Então vamos lá, vamos para as perguntas aqui, ó. Iveson Araújo. Potência RMS seria média depois de 1 hora de funcionamento do amplificador em 1 kHz. Sobre uma carga real, padrão, bobina, de 8 ohms. Não resistência fixa. Potência IHF seria o pico da senoide sem achatamento sobre uma carga resistiva de 8 a 4 ohms. Já o PMPO seria o senoide completa, pico a pico, distorcida ao extremo, sobre cargas baixas, como de 2 ou mesmo em 1 ohms. Somente no ligar do amplificador, onde há o pico de energia, aproximadamente se aplica sobre o IHF em 8 ohms o multiplicador 0,707 para se obter a potência em RMS, né? Por que ele está fazendo esse comentário? Porque no vídeo passado a gente comentou lá, alguém perguntou sobre a potência IOF,
Na verdade ele errou, né? Não é o IOF, né? Nós tava pensando em imposto, mas no fim é o IHF. Daí ele fez um comentário e eu fiz um comentário basicamente sobre o que eu conhecia, e as pessoas acabaram escrevendo aqui com algum detalhe um pouco mais técnico, né? Basicamente, né? Claro, se você quiser ler sobre o assunto e tudo mais, mas basicamente é isso aí. RMS é a potência contínua, né? É aquela potência que você vai conseguir escutar o teu rádio aí 3 horas, 2 horas tranquilamente, é a potência que ele vai conseguir manter, né? O IHF é uma potência que você está, tipo assim, que você praticamente não conseguiria extrair naturalmente, né? Porque, cara, é aquela discussão. Deixa eu terminar. O PMPO é o pico, né? Então é o pico de potência. Ah, então tá, eu escuto isso aqui no distorcido mesmo, então é 2.200 watts pico. Só que aquele pico que vai durar 1 minuto, 2. Passou de 1 minuto, queima. Entendeu? É só o pico mesmo da potência. A contínua mesmo, a que você tem que estar sempre atento é o RMS. Ó, inclusive aqui, deixa eu ver se tá aqui RMS, né? Aqui, ó, watts em 8 ohms, 130 e alguma coisa, se eu não me engano. Ah, não tá aqui, ó. Deveria estar escrito RMS aqui, né, no Sansui. Mas é basicamente isso. Então, a potência que você quer saber é a RMS, tá? Não é IHF, ninguém mais usa, mas PMPO o pessoal utiliza muito, né? E uma das coisas que o Iveson comentou aqui, que eu concordo aqui, né? Que existe um problema, na minha opinião, né? Qual que é o problema? O problema é que o pessoal faz muito teste de potência com carga resistiva, né? Então quer dizer o quê? É 8 ohms, então ele põe uma carga lá, uma bobina, né? De 8 ohms. Só que é uma bobina fixa, né? Ela não varia, não faz nada. E quando você aplica uma potência, na minha teoria, no meu baixo conhecimento com relação a isso, quando você aplica uma potência em um alto-falante, você tem várias atenuantes aí, né? Porque o alto-falante ele trabalha. Então, até mesmo a Lando tinha as caixas que falava que trabalhava de 4 a 8 ohms. Por quê? Porque é uma caixa selada, com alto-falante super mole, né? Que trabalha muito, tem um deslocamento de cone muito grande, então pode oscilar muito a impedância. Então, você fazer um teste em RMS com carga resistiva, com carga fixa, né? É uma coisa. Você utilizar caixas acústicas, porque, como eu disse, a caixa acústica, o alto-falante está trabalhando. Existe um movimento, né? A gente não pode ignorar o movimento, né? Então, o que acontece? Um amplificador tocando uma carga resistiva que está ali fixa, parada, é uma coisa. Agora, ele tocando um alto-falante que está em movimento, que está trabalhando, que pode, sei lá, encontrar alguma barreira, sei lá, uma caixa mal sintonizada, alguma coisa assim, né? Pode encontrar alguma coisa que possa alterar ali o amplificador quando você utiliza diretamente as caixas. Mas é mínimo, né? Se você for pensar essa diferença brutal que você tem em potência RMS com potência PMPO, né? Isso aí é absurdo, né? Mas você ter tipo, eu tenho 15 watts lá no meu S95 RMS. Se eu fizer com carga resistiva, vai ter 15 watts. Mas quando eu tô falando que eu vou ter menos, cara, é mínimo. Você entendeu? Não tem tanta diferença, você entendeu? Cara, e outra coisa, lembrem, né? Tudo que eu falo aqui é de uma pessoa leiga, que simplesmente está aí no mundo do áudio, simplesmente, né, robista, como dizem aí, né? Cara, vai do teu ouvido. O teu ouvido é que tem que mandar, né? Então, a partir do momento que eu venho aqui e faço isso aqui e faço isso... Tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Certo? Eu tenho que ter uma sensibilidade. Deixa eu ver se eu consigo botar uma música. Não sei se vai ter música aqui no FM, né? Anos Lula disse que tem a mesma... Então, eu tenho que ter uma sensibilidade de saber que tá distorcendo. Certo? Ó, não tem... Cara, FM... Hoje, no dia 23... Ó. Não tem uma música, cara. É brincadeira. Então o que acontece? Aí, ó. Opa. O que acontece? Eu tenho que ter um pouco de sensibilidade no meu ouvido, né? Pra você que quer escutar música, esse tipo de coisa, você tem que ter um pouco de sensibilidade. Entender a hora que tá distorcendo. Eu gravei um vídeo lá no meu outro canal, inclusive, se tiver interesse em
em inscrever-se lá no meu canal de bicicleta, onde eu passo por um parque e o cara tava fazendo uma sonorização no parque. Cara, é impressionante, tudo que eu vou tem sonorização, né? Eu mostrei para membros também que fui numa igreja e tinha sonorização. Seu som tá sempre chamando a gente. Cara, e o som era horrível, tava clipando o grave, entendeu? Aquele plec, 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 o grave batendo assim e ninguém fazendo nada. Assim, entendeu? O cara, em vez de ir lá, pô, não precisava de um grave, era uma festa de criança, então poderia tirar um pouco do grave, não precisava aquele grave ficar batendo distorcido daquele jeito, assim, entendeu? Então, pô, eu deveria ter filmado essa distorção ali no som, né, pra mostrar pra vocês, mas, cara, aquilo ali é um pouco de sensibilidade. Pô, tá distorcendo, vou baixar um pouco o grave. Tiro um pouco de grave, vou usar médio, não, mas não vai ficar sem qualidade, mas melhor do que ficar clipando ali o grave do jeito que tava clipando, assim, entendeu? Então, com relação à potência, números, né, é relativo, na minha opinião. A melhor coisa que você tem é você escutar o áudio. Se escutar, a hora que você sente que ele está distorcendo, é o limite do amplificador e acabou, você entendeu? Já era. Então é isso aí, né? Você pode procurar hoje, como eu sempre falo, o YouTube tá aí, você procura dados técnicos e pessoal fazendo teste em amplificadores e fazendo vários testes. E aí, né, vou ter que falar daquele... Sabe aquela pessoa que faz os tanques de guerra, né? Então, eu gostava dele porque ele é uma pessoa humilde, né? Então, o que acontece? Ele fazia lá, ele teve que comprar um osciloscópio para fazer os testes lá, mas depois que ele montava as potências, ele botava no 15 polegadas dele lá e cacete. Claro, você sentia distorcendo tudo, por quê? Porque a câmera estava clipando ali, né? Mas ele faz o teste no alto-falante, que eu acho que é o certo de ser feito, entendeu? Vou testar aqui, que nem eu faço aqui no meu canal. O amplificador ficou bom? Vamos botar para tocar. Vou ficar aqui 3 horas escutando música com ele, né? E isso é um outro fator, né? Você injetar 1 kHz ali, beleza, ele vai ficar fixo naquela frequência e ele pode aguentar ali por 5 horas com aquela frequência. Mas imagine ele tendo que variar lá entre o subgrave e o agudo, e às vezes o subgrave desce um pouco mais, sobe, e essa variação também não pode alterar ali. Então são coisas que a gente tem que pensar, né? Então, com relação a números e a parte teórica da coisa, é uma coisa. Na prática, na minha opinião, é outra, você entendeu? Continuando. Paulo Rincon Oficial. Olá, César. Olá a todos. Ajudando o amigo Vladimir sobre unidades de medidas de potência. Nos anos 90 trabalhei em uma eletrônica autorizada da Bosch e também multimarcas. Nesta época usava-se 3 unidades de medidas, RMS, IHF e PMPO, onde RMS era a potência real, IHF era a potência multiplicada por 2 e PMPO multiplicada por 4. Exemplo, um amplificador de 25 watts RMS em IHF teria 50, em PMPO teria 100. Espero ter ajudado. Você veja, eu acabei de terminar um comentário e já vem uma outra pessoa falando uma questão diferente, né? O nosso amigo Wilson falou que o IHF é multiplicado por 0,7 e tal. Então outra pessoa já teve um conhecimento diferente que... Daí pra mim, vou dar o meu exemplo. Eu nunca tinha ouvido falar em PMPO, cara. Se você pegar os manuais desses equipamentos mais antigos e tudo mais, PMPO era uma sigla que eu nunca tinha ouvido falar. Eu sempre tinha ouvido falar em IHF e RMS, sempre. E aí a gente sabia que o IHF é a potência suja, digamos assim, e o RMS era a potência limpa. Vamos usar esse termo, né? Então sempre quando você pegava um amplificador, alguma coisa, qual que é a potência? RMS, tá aqui, né? IHF, tá aqui. E ainda tem aquele fator, que eu vou citar o nosso canal do nosso amigo Douglas lá, que ele mesmo mostra lá que os manuais da Signos, né? A gente sempre soube que os Signos não davam aquelas potências. Como é que pode um Signos dar mais potência do que um outro que é muito mais robusto? Não tem como, você entendeu? Então ele mostra lá que as potências que estão no manual da Signos, elas estão exageradas. Por quê? Porque eles usaram outros parâmetros para fazer lá os testes e tudo mais, as medições, né? Então, aí já vem nosso outro amigo e dá um outro exemplo. Mas, voltando, eu nunca tinha escutado PMPO. Nunca tinha escutado sobre PMPO. Sempre HF. Eu comecei a escutar essa história de PMPO quando alguém veio para mim e falou assim: César, meu Deus, você viu essa marca nova aí, chamada Aiva? Olha, vai lá no shopping. Eu sou anti-shopping, né?
E alguém, eu me lembro bem certinho na época, a pessoa falou assim, acho que era shopping em Curitiba, que tinha sido inaugurado aqui em Curitiba. Falou assim, cara, vai lá no shopping, tem uma loja lá, que tá vendendo um Zaiva com 2.400 watts. Eu falei, cara, 2.400 watts. Você entendeu? A gente tava acostumado com 150, 200, tinha as potências, sei lá, MM1000, acho que com 300 watts. Aí, porra, um som com 2.400 watts, né? Aí, beleza, vamos lá olhar esse som com 2.400 watts. Puta, é mesmo lá, 2.400 watts. Não que eles tiraram tanta potência. Aí você ia lá na demonstração, realmente o som era gostoso e tudo mais, né? Tinha uma percepção diferente do som. Só que daí tava aquele númerozinho lá, PMPO. Foi ali que eu tive o primeiro contato com PMPO. Daí eu falei, pô, PMPO, o que é isso? Né? Aí você, na época, né, anos 90, não tinha muita informação, ou você ia ler revista, não existia internet, não existia nada. Eu falei, porra, o que é essa PMPO? Bom, deve ser uma outra medida um pouco acima do normal, né? Depois, com o tempo, o pessoal começou a ter essa percepção e ter talvez a informação, né? Ou a decepção de comprar esses equipamentos e perceber que não era tudo aquilo. E aí veio a história do PMPO, né? Potência para idiotas, ou coisa assim, potência para burros, uma coisa assim que os caras começavam a falar. E daí começaram a aparecer essas histórias do PMPO. E daí que o PMPO não era simplesmente que nem o IHF e o RMS. Porque, pô, se você pegar o IHF, é uma potência razoável. O RMS está ali próximo. Mas agora você pegar esse múltiplo, né, de 150 watts e multiplicar por 10, o IHF é um pouquinho assim, 2 vezes ali, né? 2 vezes mais que o RMS. Já o PMPO é 10 vezes. Aí você, porra, não é possível, né? E realmente aí se percebia, não, é 10 vezes, mas é loucura, não existe essa potência, né? Então, é difícil, como eu sempre falo, cara, não adianta, você tem que ir lá e escutar, entendeu? Você tem que ir lá e ver, olhar, e outra, né? Tem muitas coisas que te dizem, é que também tem tecnologias modernas, né? Você pegar um amplificador digital, né? Ele tem muito menos peso, muito mais compactado. Então, se pegar um sistema AB desse aqui, que precisa ter um trafo gigantesco e tudo mais, eles falam, porra, esse aqui tem 120 watts, beleza, por quê? Porque ele tem 23 kg e tudo mais. Aí você pega um receivinho pequeno assim, não, esse aqui tem 300 watts. Pô, mas esse aqui não tem peso. Sabe aquela história? Gente velha, igual eu, media potência pelo peso, né? Pegava um amplificador, esse aqui é leve, não deve ser forte. Alto-falante é a mesma coisa. Pegava os alto-falantes, isso aqui é leve, não deve ser potente. Isso aqui é pesado, então isso aqui é bom, entendeu? Media pelo peso. Né? Se você é mais antigo, você vai saber disso. Então a gente media a potência pelo peso. Né? Só que, claro, com tecnologia moderna, hoje um equipamento leve, ele pode ter a mesma potência. E aí você tem que acreditar nos números. Então, qual que é a melhor coisa? Pôr para tocar e ver se vai mesmo, né? Ver se toca ou não toca. Então é complicado. Mas obrigado pelo comentário aí, meu amigo Paulo Rincon, e pelo meu amigo Iveson também sobre os RMS, né? Vamos lá, continuando. Norton Luiz mandou aqui um valeu demais, muito obrigado. Se mais alguém puder contribuir com qualquer coisa para o canal agradece. Galvão 1091, salve César, cada vez tenho mais certeza que nascemos na melhor época do mundo. O mundo analógico era muito melhor. Cara, é óbvio, né? Eu não sei, entendeu? Dizer que é melhor ou pior. Cara, por que você fala assim, não, antigamente era muito melhor, tal, né? Aquela coisa nostálgica. Mas porque você está acostumado aí no teu computador e baixar ali a música e escutar, né? Mas na minha época não era tão fácil, né? Porra, você escutava querendo ir na rádio, né? Você tinha que vir na rádio, vamos ver se tá tocando alguma coisa aqui agora? Então o que acontece? Você tinha que vir na rádio e escutar a música. Eu me lembro já falei isso aqui no canal, que aqui na minha região, acho que no domingo à tarde tinha conexão, né? Então antes de abrirem os salão, né? Tinha conexão com acho que era, não sei que rádio, acho que era Transamérica mesmo. E daí você escutava o DJ ali. Então você tentava pegar a música, anotar ali um refrão,
né, Peace My Heart, não sei o quê, e depois tentar procurar a música, entendeu? Nós íamos nas baladas também, aí ia lá no estúdio 1250, no Sistema X, e porra, todo mundo se divertindo, dançando, você tomando uma coisinha coloridinha lá no 1250, porque é da minha região, sabe, né? Tinha as caipirinhas coloridas, aí você tava lá tomando alguma coisa e no DJ ali, porra, sempre tocando aquela sequência, daí quando ele tocava uma música diferente, você já, porra, que música é essa? Que música é essa? Então, a dificuldade que você tinha nos anos 80, ou nos anos 90, né, de possuir a música, é muito complicado. Hoje em dia, pô, qualquer um tem a música aí, né? Não é muito... Antigamente você tinha a música e você era o rei. Pô, vou tocar essa aqui, né? Chegava pra tocar na festinha de 15 anos de garagem, com as tuas fitinhas ali, pô, agora chegou o cara que tem uma seleção de música massa. E colocava. Hoje em dia, qualquer um tem, né? Então, existe o lado bom da nossa época, que tinha esse charme, esse romance de você ter que ter a música, de você conseguir a música, né? Ser difícil de ter a música. E hoje você tem aquele detalhe que você consegue a música que você quiser, quando você quiser, então é muito mais fácil. Não precisa ficar carregando caixa, maleta com fita, não precisa ficar carregando case com 300 vinil, né? Pega um pendrive e você tem tudo as músicas, né? É muito mais fácil. Mas com certeza, como você disse, com relação à música, os anos 90, pô, é muito mais romântico, né? Pô, você ir escondido na casa do DJ, pegar os vinil e gravar rapidinho na fita, ou então que nem uma vez nós fizemos de ter um deck lá escondido na mesa do DJ gravando o set. Então, claro, existe esse romantismo. E você pensa que é só nos anos 90? Não, né? Nos anos 2000, pô, pra baixar uma música, você tinha que entrar meia-noite, entrar na internet meia-noite para não pagar internet, e ir lá no Casa A, digitar o nome da música e ficar lá quase 40 minutos baixando uma música. Aí baixava, não tinha qualidade. Cara, realmente, né? Tem os seus lados, tem o seu lado bom, né? Os anos 80 e os anos 90, e tem o seu lado ruim também, que, putz, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? Mas muito obrigado pelo seu comentário, meu amigo. Continuando. Miguel Antônio Navas. Oi, César. Já curtia seus vídeos sobre som vintage ou vintage e ouvir sua opinião sobre... ele tá falando sobre política, né? Então vou deixar pro final essa aqui, tá? Daí no final eu falo sobre política. Alberto Souza. Opa, César, parabéns pelos 300 episódios atingidos. Gostaria de saber sua opinião sobre nossos vintages. Eu tenho alguns... em um específico, o Pioneer SX-D7000. Cara, isso aí já é equipamento moderno, né? SX-D. Esse possui diversas chaves push-pull, de trava e soltar, mas uma delas está travada, e com todo cuidado, sem desmontar, usando o lubrificante Dioxit, né? Dioxit F5 e limpeza com espátula de plástico internamente, consegui destravar. Deve possuir uns 15 a 20 chaves dessas nesse receiver. Será que vale ter sucata dessas chaves e outras peças de nossos vintages e guardar? Não possuo qualquer sucata de meus equipamentos. Tenho receio de uma chave ou potenciômetro não conseguir ser reparado e precisar de outra. Você está me perguntando sobre isso? Sobre o SX-7000, não sei qual que é. Não lembro qual que é esse aparelho aí. Mas com relação... Cara, bem-vindo ao clube dos acumuladores, né? Bem-vindo ao clube do meu amigo... eu tenho que falar o apelido dele, que sempre é do meu amigo Florida Today. Né? Florida Today Today é o cara do Space Today. Florida. Porque ele mora em Manaus, cara, ele vai comprando tudo que vai aparecendo. Então se ele tem um igual, ele tem uma sucata. Se ele tem um não sei o que, ele tem uma sucata. Eu também, cara, né? Eu fui vender o P2 aqui, putz, os caras vinham e falavam assim, não, mas esse P2 tá muito feio, eu te pago 800. Eu já fiz vídeo sobre isso. Então eu falei, cara, só o potenciômetro ali, se o meu P2 que tá bonito precisar desse potenciômetro, é 200. Por que eu vou vender por 800? Não dá. Você entendeu? Então, e comigo acontece isso também.
Ah, eu tenho aqui uma carcaça de 850D, né? Tá ali jogada, mas por quê? Porque se um dia o meu equipamento der pau, eu tenho ali a carcaça. Um dia eu comprei uma sucata de um equipamento que eu tenho aqui, só comprei por isso, para manter ali a sucata, assim, entendeu? Então, isso que você está tentando ou está querendo fazer, infelizmente, você provavelmente aqui nesse mundo de colecionadores e tudo mais, é uma coisa comum. Entendeu? Você acaba comprando um equipamento que está mais feio, alguma coisa, para guardar ali uma peça, alguma coisa que você precise. Porque cada dia que passa, mais coisas elas vão se sumindo, né? E um exemplo clássico, eu posso mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu tô com uma caixa de lâmpada aqui, ó. Eu quero uma lâmpada para pôr aqui, ó. Uma lâmpada para pôr aqui. E antigamente se vendiam umas lâmpadas bem pequenininhas. Puxa, eu devo de ter alguma carcaça aqui. Caramba. Se vendiam umas lâmpadas bem... Putz, eu não vou achar, não vou conseguir achar aqui. Mas são umas lâmpadas bem pequenininhas que iam nos painéis dos toca-fitas da Pioneer de carro, sabe? Então tem um painel do toca-fita de carro e uma lâmpadazinha e uma capinha assim, uma camisinha. Então essas lâmpadas eram muito boas para pôr aqui nos ponteiros, certo? Apesar de elas, acho que só ter 12 volts e aqui é 6, né? Então ela vai ficar mais fraca, mas tudo bem, melhor do que apagado. O que acontece? E não acho mais essas lâmpadas. Antes você ia lá e comprava. Eu lembro de ter comprado um monte dessas lâmpadas, guardado aí. Sumiu as lâmpadas, não tenho mais. Fui procurar para ver se existe para vender, não existe. Por quê? Porque na época que eu comprei, ainda se vendia para poder justamente substituir nos painéis dos carros, né? Dos toca-fitas de carro. Hoje o pessoal utiliza LED ali direto. Só que no carro, e se você fizer uma pesquisa aí com relação ao som automotivo, tem que emendar. E se você fizer uma pequena pesquisa com relação ao pessoal que faz manutenção em som automotivo, já sabe que botar LED no carro tem que ter umas manhas, né? O pessoal tá pegando LED agora de celular, cortando a tela de celular para colocar, para não ficar aquele troço borrado, né? Você sabe, essa discussão de LED, lâmpada, vocês sabem que eu já converso sobre isso aqui nesse canal há um bom tempo, né? Aqui, ó, tudo lâmpada. Se você enfiar LED aqui vai ficar diferente. César, mas ali, ó, esse aqui é só botar um LED. Só que o LED ele é direcional, você entendeu? Esse acrílico aqui, ó, ele acende. Ele acende inteiro alaranjado, certo? Então uma lâmpada, ela expande, certo? Então se eu pôr aqui a lâmpada, ela vai expandir. E ela vai acender esse ponteiro. Eu já mostrei isso aqui no meu canal. Lâmpada nesse ponteiro, que é um ponteiro translúcido. Então quando você põe a lâmpada ali, ele abre o leque aqui. Ela expande a iluminação e acende o ponteiro. Se você pôr um LED como ele é direcional, ele não consegue expandir aqui, ó. Certo? Ele não consegue expandir, zero. Você teria que tentar fazer uma manobra, enfiar ele aqui, ou então, sei lá, passar uma lâmina, cara, para tentar fazer a iluminação certa do ponteiro, entendeu? E existiam as lâmpadas, e hoje eu não consigo mais encontrar essas lâmpadas por aí, entendeu? Então, se eu soubesse, tinha comprado uma caixa de lâmpada e guardado melhor as lâmpadas, não jogada aí, porque antes tinha aquilo, você ia lá e comprava baratinho, centavos, entendeu? Então daí você ia lá, comprava as lâmpadas e beleza, agora já não tem mais. Então, dançamos. Então, essa perspectiva de que você vai acabar ficando sem componentes para o teu equipamento quando você precisar, infelizmente é a verdade. Do colecionismo, essa é a verdade. E como eu disse, tem esse nosso amigo aqui de YouTube, né, de vídeos aqui, ele vai comprando. Apareceu um mais judiado, César, comprei. Apareceu um outro lá com o painel tá um pouco melhor, comprei. Você entendeu? Então vai comprando, e aí você vira um acumulador que nem eu aqui, que tem um monte de equipamento, né? Às vezes equipamento que nem funciona, com pedaço de um lado, pedaço do outro, só para guardar para um que está funcionando. E o pior de tudo é que às vezes tem equipamento que precisava de peça bonita, aqui comigo, e aí eu comprava equipamento para poder uma hora ou outra tirar a peça bonita e passar pro outro. Eu acabei agora nessa desapego que eu tô vendendo o equipamento e fico a carcaça, entendeu? Então é bem complicado, isso aí é comum, cara. Isso aí é comum e não adianta, você vai ter que fazer. Eu acho que o ideal, se você conseguir manter aí um bom estoque para os teus equipamentos, porque a tendência é cada dia... vamos lá, hoje em dia, né,
pessoal fala muito em inteligência artificial, esse tipo de coisa, mas existe uma briga muito grande entre o americano, chinês, holandês, né, com relação aos microchips. Então, microchip, se você pegar um microchip, né, que nem os caras falam, não, mas o Brasil também faz microchip. Faz microchip, cara, cadê? Puta, tinha uns aqui, cara, não sei de que se foi parar. Então, você vai pegar um microchip desses comum, que vai nos equipamentos dos anos 70, o Brasil faz. Né? Nunca ouviu falar no Vale do Silício, né? Nos Estados Unidos? Então o que acontece? Os caras estão em, sei lá, 12 nano. 12? Não, já estão em 5 nano, se eu não me engano. Então o que acontece? É um microprocessador menor do que um cartão de memória, certo? Que faz processamento bilhões, né? Então, cara, você imaginar que hoje você precisa de uma chave para fazer isso aqui? Deixa eu ver, vamos abrir o áudio. Então, você precisar de uma chave mecânica para ajustar o filtro do teu corte aqui de grave. Você ter um potenciômetro de ferro com lâminas que correm para você aumentar e diminuir o grave, isso aqui já não faz sentido nenhum, zero sentido você ter isso, né? Hoje em dia você faz isso daqui tudo eletronicamente, né? Então um chip desse aqui, ó, certo? Você simplesmente aperta, ele vai para cima, para baixo. Então quer dizer o quê? Essas coisas mecânicas, elas vão sendo substituídas e cada dia mais, né? Você imagina um celular que faz tudo hoje, né? Hoje, exemplo, porra, você... esqueci de falar, né, que a ordem das perguntas era do celular aqui. Tô me enrolando muito. Então o que acontece? Então, porra, você vê um celular hoje que supra um computador. Né, foi feita uma pesquisa que o pessoal que antigamente assistia YouTube, esse tipo de coisa pelo computador. Vou fazer uma pergunta para você. Você tem computador? Você que está assistindo, está assistindo aonde? Aonde você está assistindo? Na TV? No celular ou no computador? Eu ainda sou daquela época que tem que ter um computador. Eu quero um computador, eu faço as coisas no computador. Mas tem gente que vem aqui e só no celular, entendeu? Como é que você está editando vídeo lá no computador? Tá louco, mas tem o celular. Então o que acontece? As coisas estão cada vez mais sendo minimizadas, não, ou maximizadas, puta, eu não sei. Então, e isso vai substituindo. Então, são tecnologias, hoje o passo é muito largo, né, para as tecnologias, né. Se você pensar que uns dias atrás, pô, você filmar em Full HD era absurdamente, né, hoje você filma em, sei lá quantos, 16K, sei lá quanto que é aí. Então... hoje, né, eu tenho que pegar uma máquina fotográfica minha antiga e falar assim, ó, porra, você tem 32? Eu tenho de 32. Devo de ter um cartão de 32. Esse aqui é um cartão de 32 e eu tenho um cartão de 32 mega. Aqui 32 giga. E o cartão de 32 mega, cara, ele é do tamanho quase 4 vezes maior que isso, né? Então tem que guardar a peça assim porque as coisas estão se tornando cada vez mais compactadas, né? Continuando, Miguel Antônio Navas, o duro, César, que isso tudo nunca vai mudar para nós meros mortais, infelizmente. Puxa vida, bom, isso aqui é sobre política, né? Vou deixar para o final. Continuando, Vladimir Espíndola, mais uma dúvida, César. Um receiver ou um amplificador de pequeno a médio porte, digamos por suposição, que tenha 50 watts RMS, 25 por canal. Essa potência total de 50 watts é a soma dos dois canais, certo? Sim, né? Pode parecer coisa tola da minha cabeça, mas existe como usar os 50 watts que seriam a soma dessas duas saídas em apenas uma caixa? Que no caso seria uma outra de maior porte. Mais uma vez, obrigado por sanar todas as nossas dúvidas, abraços e sucesso. Em equipamentos antigos, não, né? Eu não conheço nenhum, quer dizer, existe o PM5000, você trabalha em ponte. Então, se o PM5000 você pôr lá, ele tem 180 por canal, que seja, mas quando você põe em ponte ele transforma aqueles dois canais em um canal, só que ele tem que respeitar a impedância. Então, isso é o famoso bridge, né? Ou ponte,
né? Que o pessoal chamava. Nós chamava de ponte, né? Mas depois veio bridge, não sei o quê. Isso você utiliza em módulo de carro. O módulo de carro tem 4 canais. Você utiliza 2 canais para os alto-falantes da frente, jampeia 2 e põe um subwoofer. Então, existe isso? Tem. Mas a maioria dos equipamentos antigos aqui não fazem isso. Se eu não me engano, os Marantz, né? O 4400 faz isso. Por quê? Porque ele é 4 canais, né? Então você consegue usar ele só em estéreo com 130 e poucos watts, se eu não me engano, por canal. Posso estar enganado. Ou você usa os 4, né? Então você consegue, mas porque são canais individuais, né? Então depende do equipamento, você consegue usar em bridge, né? Mas o aparelho tem que trabalhar assim, dessa maneira. Se você for, vou pegar um Samsung, ou pegar, sei lá, você tem uma C500, né? Vou pegar uma C500, vou colocar aqui e pior que funciona, mas melhor não dar ideia, né? Dar ideia é foda. Vou pegar aqui o positivo de um lado, botar o positivo, e botar no positivo do outro lado, botar o negativo do alto-falante, capaz dele funcionar, tá? Mas esses equipamentos não foram feitos para isso, entendeu? Então, não tem como. Se ele é 25-25, ele é só 25-25. Se ele tiver ali a função bridge e tal, você consegue fazer, mas senão não. Continuando, Douglas Silva. César, obrigado pelos seus vídeos. Eu nunca tive o A1, mas quando pude escolher, peguei o PM e não me arrependo. Me diz uma coisa, já saindo um pouco do foco do Rios aqui. Qual a caixa ou quais você recomenda para o PM? Eu uso uma Master 120, porque em tese seria mais potente. Posso estar errado. O que é mais potente, né, do que a Vox 145 e 150. E pelo fato de ser muito difícil achar essas Vox em bom estado de conservação, qual caixa você indica para o PM em um contexto de som residencial para alguém que gosta de ouvir som alto e com qualidade? Valeu. Cara, hoje em dia não tem como indicar a caixa antiga, impossível, né? Falar assim, procura uma Vox 145, que nem você falou. Pô, os caras pedem. Outro dia apareceu um cara vendendo uma Vox 150 por R$4.500. Daí, porra, fui lá olhar, meu Deus do céu, né? A caixa é aqueles caras malucos, né? Que vê alguém vendendo por 4.500 e acha que a dele vale 4.500. Tudo esfoliada, tudo faltando lente de Twitter. Não dá mais. Sinceramente, eu ainda bem que eu gosto de caixa profissional, né? Então, porque se eu gostasse de caixa residencial antiga, vintage, eu tava ferrado, né? Para colecionar esse tipo de caixa, impossível. Então, daí você vende barato, né? Eu vendi as Rev 320 por 2.500, vendi outros par de caixa aí por 2.000, né? Então, cara, eu vou ser sincero para você, eu montaria uma caixa profissional, né? Eu sei que para baixo volume não é o ideal, você entendeu? Mas eu ainda preciso, que não tem como, você entendeu? Não tem como eu mostrar no vídeo. Mas, cara, as CS12 ainda dá para encontrar essas caixas. Os caras estão metendo a faca, mas ainda encontra essas caixas. CS12 ou Vox 100, né? Da Polivox. Por quê? Porque é uma caixa feia, o cara não vê o que tem dentro, porque tem uma tela de ferro, aí acha que é caixa ruim, sabe? Caixa, essa aqui não é uma caixa que não vale nada. Porra, né? As minhas caixas, pra você ter uma ideia, se for contar a história, eu comprei como se não valesse nada, né? O cara, não, eu tenho essas caixas velhas da Polivox aqui. Não é aquelas bonitonas com acabamento, né? Eu fui olhar lá, CS12. Pô, me dá aqui que é minha. Veio. Se eu contar quanto eu paguei. Só que, então, se pode tentar encontrar essas caixas ainda, né? Ainda sendo oferecidas. E vou dizer uma coisa pra você. Eu pus lá o meu PM5000, que vai, eu não sei, para membros eu já mostrei, mas em breve vai uma saga de PM5000 aí. Eu pus meu PM5000 com essas 4 caixas tocando, cara, o grave ele é muito baixo, sabe? Ele toca, se o PM tem corte de 50 Hz, a caixa toca 50 Hz, porque é muito, muito gostoso a caixa. É pena que com câmera não dá para mostrar, né, o áudio. Mas então, não tem o que falar, cara. Fica as tuas massas 120 aí, porque você não vai conseguir comprar caixas num preço que tipo assim... Por que... Qual que é o problema? O problema é o seguinte, você vai pagar R$4.000 numa, que nem eu falei pra você, numa Vox 150, faltando peça, com madeira toda esfolhada, cara, R$4.000 você monta uma puta caixa, né? Faz uma estrutura legal, uma caixa bacana,
compra um alto-falante legal, põe, eu acho que dá pra montar uma caixa muito legal, R$4.000. Você entendeu? Profissional daí, né? Não é a mesma coisa que uma caixa antiga. Então realmente não vale a pena caixa antiga, né? Na minha opinião. Claro, César, tem o meu vizinho aqui, ele tem essas caixas Vox 150, ele quer milão. Então não sei nem o que você está perguntando para mim, né? Já teria que ter ido lá buscar, você entendeu? Agora, pelo preço que se pede, sem chance. Então eu indico caixa profissional. Rogério Fernando... Ah, você é membro, né? Fez essa pergunta. Eu talvez consiga mostrar algum vídeo lá no setor de membros. Na verdade eu mostrei, né? Um setor... Você viu aí um vídeo nos membros que eu mostro o PM5000 já montado no meu rack ali? Então, quem toca ali é as CS12, né? Uma hora eu mostro para os membros lá as CS12. Bom, Rogério Fernando... Fernando Lef Cadito. Uma coisa assim. Boa noite, tudo bem? Entre a 1 e PM, qual é o melhor? Não sei. Pergunta pro Douglas Renelai Lo-Fi. Pergunta pro meu amigo Márcio Santos. Sei lá. Eu gosto de PM5000, certo? Agora, qual é melhor, qual é pior, não sei. O A1 tem mais potência e eu acho que pode ser que ele toque melhor, entendeu? Realmente essa pergunta eu vou deixar aí para os universitários. Vladimir Espíndola. Opa, César, desculpa aí pelos watts IOF. KKKK. Realmente a unidade de medição a que eu quis me referir é IHF. Segundo alguns amigos que responderam aqui, é pelo que também desconfio de ouvido. O watts IHF seja realmente o dobro do que o watts RMS. Então, o AC200, que é escrito como tendo 70 watts IHF por canal, na verdade tem 35 RMS por canal. Já um AC500, que é descrito como 100 watts IHF por canal, na verdade tem 50 watts RMS por canal. Acho no mínimo desonesto haverem essas variações de modos de medição. Isso para não dizer mentiroso, porque não existe uma padronização. Abraço e sucesso ao canal. Na verdade existe a padronização, né? Existe padronizações, mas o pessoal fica burlando, né? O cara tira um dos fatores ali e diz que, né, e omite, como a signos, né? Porque se for ver lá, pega o manual de signos, né? Assista o vídeo do Douglas, né? Do Douglas N High Lo-Fi, onde ele faz lá. Para quem perguntou aí sobre o A1, também assista lá o vídeo, que ele fez lá um comparativo entre H2, PM5000, PA1800 e A1. O PM5000 ficou em último lugar lá, perdendo até para o PA1800. Então vai lá, assiste lá, né? Aí depois tira suas conclusões. Mas ele mostrou o manual lá, né? Que daí o manual da Signos está lá, potência tal. Como que foi medida? Foi medido assim, mas eles omitem a distorção. Então você pode fazer... tudo isso daí é padronizado. Mas se você omitir um dos dados, tipo, já... Você sabe como? Já muda tudo. Então é complicado, né? Ah, não, então vamos lá, vamos prender o engenheiro da Signos e vai botar na cadeia. Cara, nem o cara que atropelou o cara, matou lá, vai pra cadeia, não estamos fodidos. Então, não adianta, entendeu? Por isso que eu falo, voltando àquele assunto. Nada melhor do que o ouvido para você saber quanto tem de potência. Galvão 1091. Sobre política, deixo para o final. Debetons. Olá, César, boa noite. César, meu receiver 360 veio com as lâmpadas do VU e painel trocadas e coloquei as fusíveis semelhantes às originais compradas no AliExpress. O anúncio dizia de 6 a 8 volts. E depois que fiz a substituição, o aparelho começou a esquentar bastante, até quando o painel está apagado. Ixi. E quando ligo o sistema de caixas, parece que esquenta mais rapidamente. O que pode estar acontecendo? Tem como reverter? Desde já agradeço e sucesso ao canal. Dourados, Mato Grosso do Sul, ao vivo e a cores. Cara, complicado, né? Eu realmente... Essas lâmpadas que vendem no AliExpress eu não conheço. Sinceramente não sei quais são, entendeu? O problema dos gradientes é justamente isso, que ali é 8 volts, né? Então se você usa uma lâmpada de carro, fica fraco, mas ele nem esquenta. Agora, se você estiver usando uma lâmpada de 6, né? Então ela pode estar... Uma coisa que eu te pergunto, o painel ficou mais aceso ou menos aceso quando se mudou as lâmpadas?
né? O cara põe uma lâmpada, agora ficou legal, bem aceso, não sei o quê. Pode estar fazendo com que o trafo, consumindo mais do trafo, né? Então, pode ser que esteja consumindo mais do trafo. Exemplo, se você tem um 8 volts ali, né? Eu sou leigo nisso daí, tá? Mas se você tem 8 volts e mete uma lâmpada de 6, ela vai aumentar mais, vai ficar mais brilhosa, mas vai consumir mais, né? Eu acho que sim, vai consumir mais. Então o que acontece? Pode ser que essa história do cara ali... Porque qual é o problema dos gradientes? O problema dos gradientes é que ele não é nem 6, nem 12. É 8. Então se você põe as lâmpadas original, beleza, 8, fica bom. Põe as de carro, fica baixo, né? Fica fraco. Daí o que acontece? Tem muita gente procurando de 8, porque não é só os gradientes não que usam 8. Se eu não me engano, os Mara, tem alguns equipamentos que também usam 8. Aí o cara do AliExpress tem lâmpada de 6, né? Porque é o padrão, 6, 12, 6, 12, 8 é difícil. Aí o cara te vende essa de 6 dizendo que é de 8. Uma margenzinha, né? Porque você botar 8 e 12, são 4 de diferença, né? Então dá problema. Mas se você colocar uma lâmpada de 8 numa tensão de 12, não vai aguentar, vai explodir. Agora, você colocar uma lâmpada de 6 numa tensão de 8, né, ela aguenta mais. Só que ela vai estar... Então, pode ser que essas lâmpadas que você tenha colocado aí sejam de 6, entendeu? E aí, pode ser que esteja chupando mais aí do teu trafo, né? Então, é complicado, né? Então, não sei, né? No modelo 1300 daria até para pôr aquelas lâmpadas de LED frio. Eu pus uma vez lâmpada de LED frio, até que ficou bom, não ficou ruim não. Então tem que se pensar em colocar LED mesmo, né? Porque a gente fala tanto do LED, mas você vê aqui, no Sansui, cara, nem esquenta, cara. Sabe, você entendeu? Nada. A gente percebe que essa iluminação dele aqui não é à toa que ele tem 50 anos e as lâmpadas são tudo original aqui. Por quê? Porque elas estão trabalhando assim, tipo, sabe? No embalo. Agora, alguém pode vir aqui e falar assim, tá muito apagado isso aqui. Essas lâmpadas aguentam mais. E aí, sei lá, faz alguma gambiarra, em vez de chegar a 8, chega a 12. Aí, nossa, ele vai acender. Só que daí vai esquentar pra cacete, né? E a vantagem do LED é isso, que ela não esquenta. Então, talvez, já que você perdeu as lâmpadas originais, tenta achar essas lâmpadas de LED mesmo, né? LED frio. Já mostrei aqui no canal essas lâmpadas aí, entendeu? Mas eu acho que o que pode estar acontecendo no teu sistema é esse, né? Ali é 8 e as lâmpadas são de 6. Agora, existe também que você pode tentar abaixar esse 8 para 6, né? Mas daí, sei lá, daí já faz a parte eletrônica, não sei se vale a pena. Continuando, Mauro Fleck. Olá, César. Entendo o seu preconceito com a Taramps. Também vivi naquela época do SPL. Ainda tenho as revistas Som e Carro. Eu tenho algumas, tinha muita. Comprava todo mês o Som e Carro e a Audiocar. Comprava muito. As Audiocar vinham até com uns CDs da época legal e tal. Eu tenho alguns CDs ainda da Audiocar, né? Então vamos lá. Olá, César. Entendo o seu preconceito com a Taramps. Também vivi aquela época do SPL. Ainda tenho as revistas Som e Carro guardadas aqui. Acompanhei a evolução das marcas como Taramps, Banda, Corso, Som Digital, Stetson, entre outros. Hoje essas são exportadas para diversos países. Até os gringos fazem testes e os elogiam. Vale a pena ver. Tem o canal Williston Audio Labs, onde testam vários desses. Tem até onde um pequeno 400.4 Evo toca 4 subwoofer kicker quadrado de 12. Enfim, legal ainda ver a indústria nacional fazendo coisas bacanas. Valeu e um abraço. Eu também acho, né? Muito legal, a gente incentiva, né? Porque hoje em dia é muito difícil, como eu comentei no vídeo passado. Então, com certeza, né? O preconceito, né? É muito singular. Não seria muito bem esse o termo, né? Mas ele é muito... Como é que eu posso falar? É muito de cada pessoa, né? Então, tipo assim, tem pessoas que têm preconceito com uma coisa e outras não. Então depende da vivência da pessoa, do que a pessoa viveu, né? Uma pessoa que... Puxa, ia dar um exemplo, mas acho melhor não, né? Senão ia dar o exemplo, ia ser cancelado igual o Bill, né? Contando a piada do... Melhor deixa. Então é a mesma coisa, você
Preconceito é complicado. Então eu tenho algumas marcas que eu tenho preconceito, né? Então, digamos, tem muita gente que tem preconceito com Gradiente. Por quê? Porque acabou comprando lá um receiver nos anos 80, era Gradiente, queimou, levou para assistência, queimou, levou azar, né? Deu azar, e hoje o cara não compra mais nada da Gradiente. Nunca comprou mais nada da Gradiente. Acha que a Gradiente é um lixo. Por quê? Porque ele deu azar, você entendeu? Então, o preconceito com relação a marcas e tudo mais, a equipamentos, vai de cada pessoa, a vivência de cada pessoa, certo? Muitas pessoas falam assim, não, eu nunca vou comprar essa marca. Porra, você fala, tem muita gente que tem preconceito com o Sansui. Por quê? Porque acabou comprando um Sansui lá dos anos 80, né, refrigerado a hidrogênio, não era hidrogênio, refrigerado a nitrogênio, né? E deu problema, nunca mais conseguiu consertar, e daí tem preconceito. Mas não é todos, né? Então eu tenho um preconceito com relação a essa marca, porque foi uma mudança, né? Do estilo que a gente gostava para um estilo que piorou as coisas. Então eu tenho esse preconceito. Mas é claro que eu sei admitir que, porra, uma indústria nacional que é renomada no mundo inteiro e tudo mais, beleza, eu também acho que é muito legal isso daí, né? Quem dera tivéssemos mais disso, né? Guardião. Olá, César. Me mudei para uma região em que a tensão é 220, mas meus equipamentos são todos 110. São eles 246, ES10, DD200Q, módulo 360 e CD 3500, todos configurados para 110. Basta girar as chaves individuais para 220? Preciso trocar fusível? Se sim, como descobrir o fusível correto? Na verdade, na teoria, você precisaria trocar os fusíveis sim, né? A própria Gradiente, quando vendia esses equipamentos, mandava os fusíveis corretos, né? Um saquinho que eu tenho aqui, eu gosto de mostrar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mais ou menos um saquinho como esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é aquele fusível, ó. Putz, tá aberto, ó. Então vem aqui, ó, acessórios Gradiente. Então lá vinha dois fusíveis, um para 110, um para 220. Ó, esse saquinho aqui é raro, hein? São os parafusos e o cotonete para um tape deck CD1 aí, ó. Parafuso para pôr no rack, ó. Com a arruela original, tudo. Então, sim, mas com certeza vai ser muito melhor para eles. Como assim, César? Você ter um equipamento 110 numa tensão que nem aqui, ó. Esse Sansui, ele ainda tem 4 voltagens, ele tem a mesma chave de tensão de um PM5000. Ele tem 240, 220, 120 e 110. Então ele está aqui em 120, certo? É muito melhor ele estar aqui em 120 do que você pegar algum equipamento que é 110, né? E tá ligando aqui, porque aqui com certeza chegando nele 130 já, à noite ainda. Então com certeza os seus equipamentos vão durar muito mais em 220. Não é à toa que equipamentos que trabalharam sempre em 220, que viveram a vida em 220, são muito mais confiáveis do que equipamentos que viveram a vida no 110, sendo injetados 130. O problema é que normalmente aqui na minha região, equipamentos de 220 é Santa Catarina. E Santa Catarina, se você olhar o mapa, vai lá olhar o mapa de Santa Catarina, você vai ver que a maior parte é litoral, né? E aí, litoral não é uma coisa muito boa para equipamento antigo. Então é complicado, né? São os dois lados da moeda. Mas com certeza, muda a chave para 220, põe na tomada e vai lá e vê bem certinho no manual. Se tiver um manual de qualquer um deles aí, ou então baixa o manual, alguma coisa, vai estar lá. Fusível, se eu não me engano, é meio ampere, né? Acho que é 0,50 ampere para 220. Né? Mas eu não tenho certeza. Dá uma olhada lá, veja lá. Mas se você não mudar o fusível, né, o que pode acontecer? Pode ser que algum curto dê e não proteja, certo? Então o ideal é sempre mudar o fusível também. LHP alguma coisa. Boa noite. Vixe, já tive que... já acabou o tempo de novo. Mais outro vídeo longo, né? Que nem o do vídeo passado lá. Vê o vídeo passado, acho que 1 hora e pouco, 500 visualizações. Não vale a pena. Vamos lá. Boa noite, César. Assisti a um unboxing de um aparelho
A da LG de 3.500 watts. Isso procede ou é propaganda enganosa? Nos anos 80 eu tinha um amplificador Gradiente 360 que som maravilhoso, tempo bom de aparelho de som hoje. Em dia só tem bomba. 3.500 deve ser PMPO, né? Você ter um equipamento com 3.500 RMS, ele teria que ser no sistema digital para poder não ser um trambolho gigantesco. Opa, caiu um canal aqui. Por que baixou um canal, filho? Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui. Baixou o canal, né? Então, para você ter um 3.500 watts RMS, tem que ter um trambolho gigantesco, né, fera? Então não é com certeza deve ser PMPO, com certeza é PMPO, né? Então ele não vai ser a potência real, entendeu? Aproveitar para aqui, ó, é na chave mesmo, sempre nessa chave que dá mau contato. Então continuando, então para você ter 3.500 watts RMS num sistema antigo, classe AB, cara, é um aparelho de 50 quilos, né? Para mais. Continuando. Nelber. IHF é uma medida criada pelo Instituto High Fidelity, IHF, dos Estados Unidos. Normalmente era o dobro da medida RMS. E completamente diferente da tal PMPO, que é uma medida que se coloca quanto quiser. Então é mais ou menos isso que eu falei no início lá, né? Que o PMPO quando veio fazendo cagadas. Então é isso, agradeço a todo mundo que fez pergunta, faça a pergunta para a semana que vem, deixa aqui, a gente, se o criador desejar, eu respondo no 304, né? Não, 302, 303, eu respondo, então deixa a sua pergunta para a semana que vem aqui, e não esquece de se inscrever, perdi o ritmo, não esquece de inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar o like. Então é isso aí, agradeço, muito obrigado pela participação, deixa sua pergunta para a semana que vem. Agora aqui tem duas perguntas de política, vamos ver onde é que tá aqui as perguntas, ver se eu acho, né? O que o pessoal tá falando de política aqui. Oi César, já curti seus vídeos sobre som vintage. E ouvir sua opinião sobre política me deixa mais feliz em te acompanhar. Valeu, muito obrigado. Bom saber que tem pessoas que está no mesmo ritmo, né? Aquilo que eu falei no vídeo passado, né? Não adianta, entendeu? Você não vai mudar político, não vai mudar ninguém. Enquanto nós não mudar o povo, né? A mentalidade das pessoas, exemplo, se não tivesse, se não tivesse as pessoas defendendo as merdas que estão sendo feitas, né? Se não tivesse pessoas defendendo essas cagadas aí, hoje se todo o povo tivesse ligado, esperto e lutando pela mesma coisa, tudo no mesmo ritmo, lutando por uma coisa certa, né? Não sendo ludibriado, sendo enganado, né? E bajulando os enganadores, né? Se não tivéssemos essas pessoas, hoje nós poderíamos mudar esse Brasil, né? Porra, todo mundo no mesmo ritmo. Só que como que a gente vai tentar fazer alguma coisa? Ir pra cima se tem gente que ainda defende aquilo, cara. Não tem como, entendeu? Mas o que eu acho minha opinião é essa. Nós temos que tentar mudar a mentalidade das pessoas, né? Bater com argumento. Isso é o lindo da internet, né? A internet é linda por causa disso. Por quê? Porque antigamente o Bonner vinha e falava assim, não, o Lulinha Paz e Amor tá pagando os aposentados, né? Tá restituindo os aposentados que foram roubados, né? Restituindo com o quê? Né? Com o nosso imposto, né? Com o dinheiro dele é que não é. Com o dinheiro do irmão dele ou dos sindicatos, 400 milhões do irmão dele, que não é o dinheiro que ele está restituindo. Né? Então, antigamente, o Bonner falava isso na televisão. Não, o governo federal está restituindo os aposentados que foram roubados. Quer dizer o quê? Restituindo com o próprio dinheiro deles mesmos, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, porra, você vai na internet, bicho, tem 2, 3 falando a verdade, mostrando, você vê todos os polos, né? Então, quanto mais pessoas acordarem para isso, melhor. Quanto mais bloco nós formarmos numa população contra o que está acontecendo, muito melhor. Só que tem sempre aquele desgraça que está apoiando a coisa errada, né, cara? Quer dizer, óbvio, né? A gente tem que entender. Eu posso estar sendo enganado
como o meu pai foi enganado nos anos 90? Posso estar sendo enganado, né? Porque meu avô foi enganado nos anos 90 pela televisão, certo? Então hoje eu posso estar sendo enganado pela internet. A probabilidade é bem pequena, porque na época, nos anos 90, os poderosos conseguiam controlar a televisão, certo? E controlavam a mente do meu pai, do meu avô. Hoje, eles não conseguem controlar a internet, você entendeu? Por quê? Porque o cara pode estar falando lá, não, né, o Lula vai pagar os aposentados, então que bom, que lindo, já vem outro e retruca. Não, mas ele vai pagar com que dinheiro? Com o teu dinheiro mesmo, certo? E as pessoas que roubaram não vão pagar? Aí vem outra pessoa e fala assim, não, mas na verdade o dinheiro que ele tá usando é um dinheiro, você entendeu? Então a verdade na internet sempre vai sobressair, porque sempre um vai contradizer o outro e aquilo que é o senso comum entre o que está acontecendo é o que vai sobressair, é o que vai ter visualização, é o que o pessoal vai ficar replicando, né? Então é isso. Na minha opinião, a gente tem que tentar mudar a cabeça do povo. Não adianta querer mudar políticos, esse tipo de coisa, não adianta. Continuando, deixa eu ver aqui, teve mais um comentário. Aqui, ó. Galvão 1091. Sobre política. Se alguém vê só um lado, vai virar fã desse lado. Se ver os dois lados com atenção, vai odiar os dois lados. Então, uma das coisas que o pessoal fala é isso, né? O que aconteceu com o Xandão? O que aconteceu com o Xandão? Cara, o cara tá lá no poder, sendo bajulado por todo mundo, e ele tava na bolha dele. A bolha dele dizia que ele tava fazendo a coisa certa. Você entendeu? A partir do momento que a bolha estoura e que ele começa a ver que realmente a maior parte das pessoas estão vendo que o que ele tá fazendo, o que ele fez está errado, né? O cara entra em desespero, né? Então, essa história de ver um lado só, felizmente nós que somos considerados de direita, no caso, nós levamos vantagem. Por quê? Porque eu assisto a Rede Globo, então eu estou olhando o lado deles. Eu leio notícias do UOL, eu leio notícias da Folha de São Paulo, eu vejo CNN. Então, quer dizer que eu estou vendo o outro lado, mas em compensação eu também estou na internet e nos canais de direita, então eu estou vendo os dois lados, você entendeu? E aí, quanto mais eu vejo os dois lados, mais eu sinto que eu estou do lado certo. Agora, a esquerda, ela só vê um lado, porque a esquerda não vai assistir canais de direita. A esquerda não vai, os caras de esquerda não vão assistir canal de libertários, né, de pessoas, não vão assistir. Então elas só estão naquele lado, elas só veem um dos lados. Então, a partir do momento que essas pessoas começarem a tentar, você tem que fazer com que as pessoas, e só tem um jeito, é no argumento. Vou dar um exemplo, né? Outro dia eu postei no Facebook ali alguma coisa sobre os Correios, né? E daí alguém veio e falou assim, não, mas por quê? Porque o Lula queria oferecer para o Alcolumbre cargos nos Correios, né? Putz, por que os Correios estão falindo? Porque não é nosso os Correios. Os Correios não são nossos, não é do povo. O povo vai salvar os Correios, vai ter que pagar imposto para recuperar os Correios. Mas é eles que utilizam-se dos Correios, né? Então o Lula queria oferecer cargos para o Alcolumbre nos Correios em troca do Bessias. Cara, eu tô falando isso, eu nem sei se as pessoas acompanham. A maioria das pessoas que criticam ou que estão do outro lado nem estão aí. Se eu falar quem matou o Det Reutemann, talvez elas entendam, né? Então esse é o problema do povo, entendeu? Elas não sabem do que eu estou falando. O que acontece? Para o Lula colocar o Bessias, ele queria pagar o Alcolumbre com cargos nos Correios, mas o Alcolumbre quer o Pacheco, né, no STF, e ele não aceitou. Mas isso expôs o quê? Expôs que os cargos dos Correios são moeda de troca para eles. Não é um benefício para nós. Não, vamos colocar pessoas aqui que façam a coisa certa nos Correios para salvar, para poder mandar as cartas, porque isso aqui é do povo, então vamos... Não! Eu dou o cargo dos Correios para você me dá o STF para mim, é assim, cara. É assim que eles estão ali. E isso ficou exposto, isso aí, né? E eu postei isso e a pessoa ficou retrucando comigo. É uma pessoa bem de esquerda, né? Daí, no final, para matar o assunto, eu falei assim, então você observou ali que não tem como. A gente vai ter que privatizar. Eu sou contra também privatização, desde que a empresa seja bem gerida e seja para o povo, e não sendo usada como eles usam, de benefício próprio deles. Então não tem como.
Então vai ter que privatizar para quê? Para tirar deles. Entendeu? Você vai ter que tirar do povo, porque eles usam isso daí só para eles. Cara, é bem complexo o troço. Então, ou você faz alguém acordar, né, e perceber o que está acontecendo, voltamos ferrado, cara. Enquanto tiver gente contra, apoiando o que eles estão fazendo, não vai ter jeito, né? Tem mais alguém que falou alguma coisa sobre política aqui? Acho que não, né? Então é isso, né, cara? Então, cara, o poder está no povo, cara. Só que enquanto eles estiverem te enganando para achar que você está sendo beneficiado, alguma coisa assim, poder nenhum, né? Só meia dúzia de pessoas é que estão assistindo, que estão vendo, que está vendo o que está acontecendo. Então, é bem difícil, assim, entendeu? Bem difícil. E o que mais me deixa indignado, né? Que é o quê? Que antigamente era escondido, né? Petrolão, mensalão era escondido. Não, eu vou pagar aqui os congressistas para eles votarem o que eu quero, né? Então não existe mais poderes distintos. Não, eu vou pagar para eles votarem, que é a história do mensalão, né? E hoje, daí era escondido, né? Eles faziam lá uma empresa que repassava e não sei o quê. Agora é abertamente, porque o Dino, né, o capanga lá do Lula, tá sentado lá nas emendas. Tô sentado nas emendas aqui dos congressistas. Não vou liberar. E abertamente dizendo, só vou liberar se votarem a favor do governo. Quer dizer o quê? Tipo, nem esconder, eles não escondem mais. Então quer dizer o quê? Antigamente tinha que esconder, porque senão tinha medo do povo se revoltar. Hoje eles estão na cara dura. Por quê? Os caras votaram num corrupto e colocaram ele no poder. Cara, vou dizer uma coisa pra vocês que talvez seja triste, mas eu acho que pra Venezuela, acho que a gente já está na Venezuela. O Lula é uma coisa assim, né? Que os caras falam do golpe do Bozo, né? O Bozo deu pra trás no golpe. Essa é a verdade, né? Todo mundo armou pra ele dar o golpe, certo? Só que ele deu pra trás. Não vou dar o golpe, vou ficar de boa, não vou dar o golpe, né? Então ele teve a oportunidade de dar o golpe e não deu o golpe. Vou dizer uma coisa pra você. Se o Lula perceber que não vai se reeleger e tiver a oportunidade de dar o golpe, ele não vai pensar nem meio segundo. Já vai estar assinando e já era. Golpe já era. Que é o rumo que nós estamos indo, né? Tchau, até a próxima.